eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. O que são textos jornalísticos? São textos veiculados em jornais, sites, revistas, programas de rádio, televisão e blogs. Eles têm como objetivo informar sobre um fato, formar uma opinião, tratar sobre um assunto. E os fatos sobre os quais eles informam são fatos que são relevantes para a sociedade. Tem que ter de interesse do cidadão. A linguagem desse texto tem que ser sempre clara, simples e objetiva. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 7º ano, de maio de 2021, nós temos definições de 2 textos jornalísticos aí, a notícia e a reportagem. Vamos ler, está na página 4. Notícia e reportagem. Notícia é o relato de um acontecimento atual de interesse público veiculado em jornal impresso ou online, em blog, em jornal mural, em emissora de rádio, em canal de televisão e etc. Reportagem, geralmente, é a ampliação de uma notícia que teve grande interesse social. A reportagem procura abordar diferentes aspectos do acontecimento, seus antecedentes, suas causas e consequências, apresenta depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Sua função, além de informar, é estimular uma reflexão sobre o assunto. Quanto à estrutura, a notícia e a reportagem são semelhantes em suas partes básicas. Título, manchete, que é o nome do título, lead, corpo do texto. A reportagem é mais ampla em espaço e em seus conteúdos. Apresenta e detalha as informações, apresenta mais depoimentos, traz boxes com fotos, mapas, dados estatísticos, entrevistas e etc. Então, a notícia. O que é a notícia? É um relato de um acontecimento atual. E esse acontecimento, ele tem que ser de interesse público. É um fato que está aí, a sociedade quer saber sobre ele. Vai ser sempre veiculado onde? Em jornal impresso ou online, em blog, em jornal mural, em emissora de rádio, em canal de televisão. E o teor da notícia o conteúdo é informativo. A notícia procura apenas relatar o fato. É sobre o fato puro. Pode conter textos descritivos e narrativos e pode ter os dois ao mesmo tempo. E na notícia vai ter tempo, espaço e os personagens envolvidos. Agora, a reportagem, ela aprofunda-se mais, ela amplia as informações sobre temas de grande interesse social e pode ter teor opinativo. A reportagem procura abordar diferentes aspectos do acontecimento, os antecedentes, as causas e consequências, apresenta também depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativos. Então, a reportagem, além de informar, ela estimula também a reflexão sobre o assunto. Na página 4 também, do plano de estudo remoto de maio do 7º ano, tem um quadro comparativo entre notícia e reportagem. Vamos dar uma olhada nesse quadro. Então, aí, notícia. A notícia ela é mais curta do que a reportagem, porque a reportagem ela é geralmente um pouco mais extensa. E a notícia é um relato de um fato. Já a reportagem, além de informar, ela expõe mais sobre um assunto. A notícia ela é objetiva, prende-se ao fato, é o fato puro. Já a reportagem ela é objetiva também, porém ela é mais analítica, dá mais detalhes. O objetivo da notícia é informar. E da reportagem, detalhar a informação e estimular a reflexão. A notícia ela está vinculada aos acontecimentos diários e atuais. Já a reportagem vincula-se a assuntos que são de interesse público. Então, essas são as diferenças entre a notícia e a reportagem, mas há semelhanças entre elas. E a semelhança está na forma de estruturar. Então, a estrutura das duas, as partes básicas são título, manchete, lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto. A reportagem é mais ampla em espaço e em seus conteúdos. Apresenta e detalha as informações. Apresenta mais depoimentos, traz boxes com fotos, mapas, dados, estatísticas, entrevistas e etc. Agora, vamos falar de cada parte da estrutura das duas. Começando pelos títulos.
os títulos de textos narrativos informativos, o título principal é chamado de manchete. Esse título ele vai sintetizar o tema que vai ser abordado e é aquela frase que vai tentar fisgar o leitor. O leitor bate o olho naquele texto, naquele título e fala assim, sobre o que é esse texto? Então, o título, a manchete, o título principal, o objetivo dele é fisgar o leitor. E depois vem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior, auxilia o entendimento do título principal. Também é um recorte do assunto da notícia e vai acrescentando mais informações ao título. Por quê? Vai sendo construído. Joga uma informação lá no título, dá mais informação ainda no subtítulo, e depois nós temos a lead, que é o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo, ele tem que responder 6 perguntas. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. O que é quem? Quem são os personagens, os envolvidos naquele fato lá? O que? É o fato, é o assunto sobre o que vai se tratar a notícia ou a reportagem. E onde? Onde é o local onde se deu lá o fato. Quando? É o momento. Como? São mais detalhes. Se for a notícia, vai dar mais detalhes, vai explicar mais, mas sempre limitado pelo fato. Não vai ficar dando opinião, só vai relatar o fato. Agora, se for uma reportagem, pode dar mais detalhes, trazer opiniões. E o porquê é o motivo lá do fato, do assunto. Então, a lead é o primeiro parágrafo que tem que responder essas 6 perguntas. Viu lá no título, na manchete, um pouco de informação, foi acrescentando mais informações ainda no subtítulo, e chegou no primeiro parágrafo, já deu assim, uma inteirada mais ou menos geral no que vai falar a notícia ou a reportagem. E depois nós temos o corpo do texto, que é o restante da notícia ou da reportagem. Então, vamos lá. Vamos voltar lá naquela análise entre notícia e reportagem. A notícia ela é mais curta, relata um fato, é mais direta, é objetiva, prende-se ao fato, e o objetivo dela é informar. Relata acontecimentos atuais e vincula-se a esses acontecimentos atuais. Coisa está acontecendo agora, no dia a dia, o que já passou não interessa. E a reportagem, geralmente, já é mais extensa, faz uma exposição sobre o assunto, ela é mais detalhada, com mais aspectos sobre o assunto, ela é objetiva, porém mais analítica, traz mais detalhes. E o objetivo é detalhar a informação e estimular a reflexão. Ela está vinculada aos assuntos que são de interesse público. Essas são as diferenças. E as semelhanças estão na estrutura, que é o título principal, ou manchete, que é aquele texto lá que vai fisgar a atenção do leitor. Depois, o subtítulo, ou título auxiliar, que tem a intenção de manter lá o leitor interessado naquela informação que ele viu lá primeiro. A lead, que vai responder as 6 perguntas, quem, o que, onde, quando, como, porquê, tudo no primeiro parágrafo, já dá uma visão geral lá do leitor. E aí o corpo do texto, que se for a notícia, vai tratar do fato. E se for uma reportagem, vai abordar com mais detalhes o assunto. Nesta aula, nós observamos as diferenças e semelhanças entre a notícia e a reportagem, que nos ajudam a identificar cada uma delas com clareza. Nas próximas aulas, iremos aprofundar mais. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. O texto jornalístico que nós vamos falar é a reportagem. O que é uma reportagem? Reportagem é um gênero textual que traz uma exposição sobre um assunto, abordando diferentes aspectos de um acontecimento.
Ela é objetiva, porém ela é mais analítica, traz mais detalhes, traz os antecedentes, as causas e as consequências do fato, pode trazer depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. E o objetivo da reportagem é detalhar a informação e estimular a reflexão. Ela está vinculada a assuntos que são de interesse público. Então, nós vamos falar da estrutura da reportagem. Primeira coisa da reportagem é o título principal, a manchete, que vai sintetizar o tema que vai ser abordado. É aquela primeira informação que vai fisgar o leitor. Depois, tem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior, que auxilia o entendimento do título principal, um recorte do assunto lá que vai ser tratado e que vai acrescentar mais informações ao título. E depois temos o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é chamado de lead, que vai responder a 6 perguntas. Quem, o que, onde, quando, como e por quê. Quem são os envolvidos, personagens daquele assunto, daquele fato. O que é o fato, o assunto, onde é o local, quando é o momento do assunto, como são mais detalhes que vão ser abordados sobre o assunto e o porquê, o motivo daquele fato. O corpo do texto traz mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 7º ano de maio de 2021, nós temos algumas questões sobre uma reportagem. A reportagem se chama Ter Menos, Compartilhar Mais. Vamos ler, ela está na página 5 e 6 lá do plano de estudo remoto. Ter menos, compartilhar mais. Em meio a um modelo altamente consumista, a economia colaborativa ganha adeptos como alternativa de uso criativo de recursos e valorização dos laços sociais. Ensinar bordado em trocas de aulas de inglês, pedir ao vizinho uma pipoqueira emprestada, trocar brinquedos que já perderam a graça por outros diferentes, jantar na casa de um chefe de cozinha, práticas desse tipo podem até parecer mais comuns em cidades pequenas, mas têm ocorrido com frequência em centros urbanos como São Paulo. Graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa, na qual se tem como foco o consumo coletivo, as trocas ou empréstimos, ganha adeptos como alternativa para quem busca ter menos e compartilhar mais. Apesar de diversas práticas fazerem parte da economia colaborativa ou compartilhada, há nuances dentro do mesmo modelo. Segundo a economista e consultora em economia criativa Ana Carla Fonseca Reis, é possível apontar algumas variáveis básicas, aquelas em que há pagamentos e não se coloca a ideia de posse em questão, como é o caso de quem aluga temporariamente um quarto de casa, as que trabalham com a ideia de posse compartilhada, como nos grupos de pessoas que se reúnem para comprar um bem em conjunto, e as que valorizam o acesso e não a posse, seja por meio de transações monetárias ou não, como no caso de redes de empréstimo, uso compartilhado ou troca de produtos e serviços. A antropóloga Iliane Jacob, especialista em antropologia de consumo, lembra que, apesar de a tecnologia ter colaborado para um resgate de redes de compartilhamento desse tipo, elas já existem desde que nos organizamos como sociedade. O que acontece é que hoje muitas pessoas têm buscado um retorno a esse consumo mais coletivo e menos individual, afirma. Tecnologia a favor. A professora de Economia na Era Digital, Dora Kaufmann, explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. Se antes os indivíduos compartilhavam objetos e serviços de maneira mais restrita em seus círculos mais próximos, hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas em dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos, compara. As redes sociais digitais não só impulsionam as práticas colaborativas a oferecer suas plataformas, como também trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais das comunicações, privilegiamos interesses e habilidades dos participantes em detrimento de padrão de vida, gênero, cor, idade, etc. A pesquisadora informa
que não se pode antecipar o resultado disso em longo prazo. Atualmente, a economia colaborativa me parece uma prática que as pessoas estão reconhecendo como um valor positivo e que vem sendo adotada por indivíduos engajados em contribuir para uma sociedade mais igualitária, menos consumista e mais humana. Ter menos, compartilhar mais. Então, vamos agora para a primeira questão sobre essa reportagem. Na questão 1, diz assim: a partir da leitura do primeiro parágrafo, informe o assunto da reportagem. Então, já no primeiro parágrafo, a gente consegue identificar qual é o assunto da reportagem. Vamos lá analisar esse primeiro parágrafo. Então, nós temos lá o título, o subtítulo e o texto começa falando das práticas das pessoas de trocar as coisas, de pedir coisas emprestadas, trocar brinquedo, jantar na casa. Então, essa troca, o texto já vai falando disso. Fala dessas práticas que já ocorrem. E depois dá um nome a essas práticas. Fala assim, a chamada economia colaborativa. Então, qual é o assunto aí dessa reportagem? O assunto da reportagem é a economia colaborativa, que tem como foco o consumo coletivo e as trocas ou os empréstimos. Então, no primeiro parágrafo, a gente conseguiu identificar qual é o assunto da reportagem. Questão 2. De que forma o primeiro parágrafo introduz o assunto da reportagem para o leitor? Como ele chama o assunto? Então, vamos lá. A gente já até falou que a primeira coisa que o primeiro parágrafo tem, que é chamado de lead, vão dando exemplos de trocas, exemplos dessas práticas da economia colaborativa. Fala como isso acontece na prática e depois explica um fenômeno que já vem ocorrendo, que é a economia colaborativa. Então, mencionam-se práticas que, graças a facilidades tecnológicas, tornaram-se comuns no dia a dia dos moradores de centros urbanos e tais práticas se relacionam com a economia colaborativa. Então, no primeiro parágrafo, na lead, já estão falando das pessoas, já estão falando como acontece. Então, já tem bastante informação no primeiro parágrafo. Questão 3. Leia o fragmento. Graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa, na qual se tem como foco o consumo coletivo e as trocas ou empréstimos, ganha adeptos. Que outro sinal de pontuação poderia substituir os travessões? Então, aí está analisando a pontuação, a marcação aí de trechos. O que nós temos aí? Um trecho intercalado no meio do outro. Por quê? Está falando que, graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa ganha adeptos. Seria isso. Só que, quando falou-se da economia colaborativa, foi necessário explicar o que é essa economia colaborativa. E tem explicação, na qual se tem como foco o consumo coletivo, as trocas ou empréstimos. Então, para intercalar essa informação, essa explicação, usou os travessões. Mas poderia ter usado também o quê? Parênteses, era só colocar entre parênteses essa informação que o leitor também entenderia, não haveria prejuízo, não haveria alteração no sentido que é uma explicação sobre o que é a economia colaborativa. Que bom saber um pouco mais sobre a economia colaborativa. Podemos aprender muito com reportagens como esta. Analisaremos um pouco mais dessa reportagem na próxima aula. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, meu nome é Murilo, eu sou professor de matemática e na aula de hoje vamos abordar as dízimas. Você sabe o que é uma dízima? Você já pensou em uma dízima? Dízima é quando você divide um número por outro e dá aquela repetição prolongada sem fim. Ou seja, 5 dividido por 9 dá 0, 5, 5, 5, 5 infinito. Então, isso é uma dízima. A dízima pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Você pode transformar a dízima
em uma fração. Então, o que é o conjunto de números naturais? São números que podem ser transformados em dízimos. Dízima periódica. Nós temos as dízimas periódicas e as não periódicas. Qual a diferença? A dízima periódica repete um só período, um só número, uma só sequência, enquanto as não periódicas não têm sequência. Enquanto as periódicas fazem parte dos números racionais, as não periódicas pertencem aos números irracionais. O que é a representação? Digamos, 7 dividido por 3, certo? Ou 7 terços, a fração de 7 terços. Vai dar 2,3333, infinito. Ou seja, o 3 aí é uma dízima. Ela é uma dízima infinita. Ela foi originada pela fração 7 terços. A representação dessa dízima é o seguinte: você coloca o 2, que é o inteiro, vírgula 3. Quem repete? O 3. Então você coloca um risquinho em cima do 3. Esse risquinho significa que ele está a acontecer um período, a periodicidade do 3. Ok? Então, vou dar outro exemplo. 44,33 avos. Opa! Se eu pegar 44 e dividir por 33, eu vou encontrar 0,12 infinito. Então, o 12 que repete aí é uma dízima periódica. Ela tem duas casas decimais. Ok? Então, duas casas decimais. Então, 12 aí o quê? Ou, outro exemplo, 1 dividido por 45. Dá também um período, 0,0, aí repete 2, infinito. Outra dízima, certo? Periódica. Então, um exemplo, 1,45 avos. Aí nós temos o quê? A parte não periódica, que é o 0, certo? Depois da 0,0222. A parte não periódica, que é o 0, e a parte periódica, que é o 2, que repete. Então que é a parte que é uma chamada dízima composta. Aquela dízima que eu falei antes, lá atrás, é uma dízima simples, 44 sobre 33. É uma dízima simples. Já a 1,40 sobre 45, que dá o quê? Uma dízima composta. O que é uma dízima composta? É quando tem um número que não repete após a vírgula. Então, nós chamamos aí de dízima composta. 1039 dividido por 900 vai dar 1,15, 4, infinito. Alguns vão falar que é 44 ou 444, não interessa. Está repetindo o número 4, certo? A dízima que repetiu foi o 4. O período aí, no caso, é composto. Por que o período é composto? Porque tem um 15 aí após a vírgula, que ele não repetiu. Então é uma dízima, ok? Considerada periódica composta. Ela é composta na parte periódica e a não periódica. Vamos falar um pouquinho das dízimas compostas. 35,42 avos. Olha, presta atenção. 0,8333. A parte não periódica, o 8. O período é o que repete, é o 3. Então, o 3 nós chamamos de período, aquele que repete. A parte que não repetiu é o 8. 44,45 avos. 0,97777 infinito. Ok? Então, quem é a parte não periódica da dízima composta aí? É o 9. E a parte periódica, que é o período, 7. 71,36 avos. Também é uma dízima. Se eu dividir, vai dar 1,97222222 infinito. A parte não periódica vai ser o que? O 97. Opa, não podemos lembrar que o inteiro não conta. Só conta depois da vírgula. O que está após a vírgula vai fazer parte da dízima. A parte inteira não. É inteira. Não faz parte da dízima. Então a parte não periódica aí no caso é 97. Certo? E o período é o 2. Qual a diferença entre as dízimas periódicas? Bem simples. A dízima simples, nós temos um período que repete e a parte inteira, certo? Separado. Então, após a vírgula, tem só o período. Nesse caso aí, nós temos uma dízima simples. Na dízima composta, não. Após a vírgula, certo? A parte inteira, nós temos o quê? Um número.
que não repete. E depois vem o período repetitivo. Aí nós temos uma dízima composta. Lembre-se disso. A dízima não periódica é quando não existe um período definido. Exemplo, 2,44455566667. Infinito. Nesse caso dessa dízima aí, ela é irracional. Ela não tem um período definido. Quando o período é definido, somente um período, no caso 2,3333, aí é uma dízima racional. Vamos falar um pouquinho o que é uma fração geratriz. A fração geratriz é o que gerou a dízima. Então, tem algumas frações que geram dízimas, outras não. Outras vão gerar o quê? Números decimais. Há uma diferenciação entre isso aí. A dízima é gerada por algumas frações e os números decimais são gerados por outras frações. 7 nonos. 7 dividido por 9. 0,777. Olha, presta atenção. Quem repetiu aí? 7777. Você prestou atenção que tem um 9 aí no denominador? Então, todas as frações que tem 9, 99, 999 são frações geratrizes. Outro exemplo, 8 nonos. 8 dividido por 9. 0,8888. Prestou atenção? 13,99 avos. Olha, o 9 repetiu 2 vezes no denominador. Também é uma fração geratriz. Porque se você dividir o 13 por 99, você vai encontrar 0,131313. Olha, você já prestou atenção? Quem repete sempre o denominador. Então, 9, 99, 999. Quem vai repetir? O numerador. Quando o denominador repete 9, o numerador repete em forma de dízima periódica. 371, 999, olha, presta atenção. 0,371, 371, 371. Viu a dica aí? 1432 sobre 9.999, olha, já dá para lembrar? 0,1432, 1432, 1432. Viu a deixa? Então, lembre-se, quando aparece o número 9, 99, 999 e 9.000, quantidade de 9, aquele número que está como numerador é que vai repetir na dízima periódica. Então, exemplo aí, ó. Olha, eu dei para você 7 nonos, olha lá, quem repetiu? O 7. 8 nonos, quem repetiu? O 8. 13,99 avos, quem repetiu? 13. 371, 999. Quem repetiu? 371. 1432, 9.999. Quem repetiu? 1432. Lembre-se disso. É bem importante para você lembrar que com o número 9, acontece isso nas dízimas periódicas. Pessoal, a nossa aula termina por aqui e nós vamos continuar na próxima aula sobre dízimas. Obrigado, agradeço a vocês pela nossa aula de hoje e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Murilo, eu sou professor de matemática e hoje vamos continuar a nossa aula sobre dízimas periódicas. Você está lembrado que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a dízima. Na aula de hoje vamos falar os métodos para calcular uma fração geratriz. E a fração geratriz em outras dízimas? Eu vou ensinar para vocês o método da subtração por decomposição da não periódica. Ó, um exemplo. Dízima. 0,67777. Qual a representação dela? 0,67 repete. Olha o risquinho que eu te falei em cima. Um tracinho, um menuzinho. Esse menuzinho em cima do número significa que é uma dízima periódica. Quem está repetindo é o período 7. 2,3444. Quem está repetindo? O número 4. Ó, 3,457474. Quem vai repetir aí? 74. Então,
A representação da dízima se faz assim. Observa a dízima, tem uma parte não periódica. Ó, 0,6777. Repetindo, 6 aí é a parte não periódica. 2,344. Essa 4 é a parte que repetiu. O verde aí é a parte que não repete. Entendeu? Que eu coloquei os números verdes. 3,45, 74, 74, 74, 74. Então, quem vai repetir? Então, essa parte que não repete aí, nós chamamos de fração geratriz da dízima composta. Tem o quê? Nós temos o 6 aí, que não repetiu, o 3, o inteiro 2, que não faz parte da dízima, e o 3, que faz parte da dízima composta. Nós temos aí o 3, que é o inteiro, e o 45, que faz parte da dízima composta. É a parte que não repete. Vamos usar o método da subtração para a gente descobrir como é essa dízima. Olha, é bem simples. 0,67777. Qual a representação? 0,67. Pronto. Então eu vou pegar 0,67 e vou subtrair a parte da dízima que não repetiu. Quem foi? 0,6. Então, sobrou o que para mim? 0,61. 0,67 menos 0,60, 0,61. Então, nós podemos definir aí que é o seguinte, 61 sobre 90. Por quê? Eu vou mostrar. O 7 representa a dízima, então você vai colocar o 9. O 7 não representou a dízima que repetiu? Você vai colocar o 9. Mas nós temos aí um número decimal, que é a dízima composta, esse 6 aí, ele não repetiu. Se você tem, depois da vírgula, um número que não repete, você coloca 0. Então, por isso que ficou 90. Você quer testar? Pega o 61 e divide por 90 para você ver. Você vai encontrar 0,677777. Ou seja, 0,67 e repete 7777. É isso? Então, lembre-se disso. Então, uma das formas de você descobrir a fração geratriz é subtraindo a parte decimal. Geratriz de uma dízima periódica. Um exemplo, ó. Outro exemplo que eu estou dando aí. 0,24444 infinito. Pronto? Então, eu só vou fazer a representação. Quem é? 0, 2, que é a parte que não repetiu, e o 4, que é a repetição. Então, fui até aonde que está, ok, a repetição. E subtrair aquela parte que não é dízima. Ah, o 4 é dízima. Então, 0,2 não é dízima. Então, 0,24 menos 0,2 é a mesma coisa que você pensar. É o seguinte, 24 menos 2. Quanto que é 24 menos 2? 22. 22 sobre 90. Por que é sobre 90? Porque nós temos aí um número que repete um só, que é o 4. Ele é repetitivo, é o período. E nós temos um número decimal entre a repetição e a vírgula. Essa parte aí é o número decimal, ele não repetiu. Então, toda vez que você pensa em um número decimal, você pensa em 0. Toda vez que você pensa em dízima, você pensa no número 9. Ok? Então, sempre vai ficar o quê? 22 sobre 90. Então, vai ser o quê? Se eu simplificando, se eu dividir 22 por 2, vai dar 11. Se eu dividir 90 por 2, vai dar 45. Aí, você já sabe, você já aprendeu no 7º ano simplificação de frações. Não é isso? Então, você pode simplificar por 2, por 3, por 5, por 7, desde que o numerador e o denominador sejam múltiplos daquele número. Entenderam? Então, aí, vamos rever um pouquinho. 0,222. Não é isso? Quem repetiu? O 2. Tem a parte inteira aí? Não, não tem parte inteira. O 0 não tem a parte inteira e também não tem a parte decimal, que é o que não repetiu. Então, 2 menos 0 vai sobrar 2. Então, vai ficar 2 nonos. Presta atenção, se você pegar o 2 e dividir por 9, você vai encontrar o quê? 0,222. O período é igual a 2. O algarismo o quê? 9. Se for um período só que está repetindo, você vai colocar 9. Se a fração for mais de um período, 2 períodos, por exemplo, se eu repetir 24, 24, 24, o que você vai colocar? 99.
Se for 3 períodos, 321, 321, 321. 321 sobre 999. Presta atenção. Isso no caso que a fração começar após a vírgula. 0, certo? Aí vem 0,321, 321. Como eu faço para transformar em uma fração? 321 e coloco o que é a quantidade de algarismos do período. Pronto? Eu vou ensinar vocês agora pelo método algébrico, álgebra. Lembre-se, esse ano nós vamos trabalhar com álgebra. Fração geratriz pelo método algébrico. X é igual a 0,16, 6666. Quem repete? O 6. Pronto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quê? Multiplicar, pegar até a segunda casa, eu vou multiplicar por 10. Por que por 10? Eu vou eliminar a parte decimal da dízima periódica. Eu elimino multiplicando por 10, eu estou o quê? Manipulando a vírgula para a esquerda uma casa. Então, como é que vai ficar? 10x, se eu multipliquei por 10, o x também vai ser multiplicado por 10. Então, ficou 10x é igual a 1,6666. Pronto? Ok? Aí eu vou multiplicar por 10 novamente. Como é que vai ficar? 10 vezes 10, 100. 100x. O que vai acontecer do outro lado? Eu multiplicando por 10, eu vou o quê? Manipular a vírgula para a próxima casa da esquerda. Então, vai ficar 16,666. Agora, vamos subtrair? Se eu pegar 100x menos 10x, vai sobrar quanto? 90x, não é isso? E se eu diminuir do outro lado, 16,6 menos 1,6, eu vou encontrar 15. Por quê? 16 menos 1 vai dar 15. E 6 menos 6, 0. Uma dízima anula a outra. Então, nós temos aí 15 de um lado e 90 do outro. O 15 vai ser o numerador, 90 o denominador. É um processo algébrico. Não é tão fácil igual o processo inicial que eu ensinei para vocês. Esse também é feito com álgebra. Ok? A fração geratriz pelo método da soma fracionária ou composição não periódica. É um terceiro método. Vamos lá? 1,25, 25, 25, 25. Ó, presta atenção. 1 mais 0,25. O que aconteceu aí? Eu tenho um inteiro e 25,99 avos. O 25 que repetiu, duas casas decimais, eu coloquei sobre 99. Você está lembrado do processo? Duas casas, 2 noves. Então, eu vou pegar agora e pegar. Vou somar, subtrair 99, que é o inteiro. Se eu pegar um inteiro, vai ser 99 sobre 99 avos. A transformação de um inteiro pelo denominador, que eu tenho 99. Então, qual vai ser o inteiro de 99? O denominador 99 vai ser 99 sobre 99 avos. Aí, tudo bem, vamos somar? 99 mais 25 dá quanto? 124 sobre 99. Então, se eu dividir 124 por 99, vou encontrar 1,25, 25, 25, 25. Obrigado, agradeço a vocês pela nossa aula de hoje e até a próxima.